Bom, então a gente vai dar continuidade na nossa disciplina. Então, a ideia da aula de hoje é a gente fazer tirar dúvidas da última aula simples que eu botei para vocês, além de dar uma retomada então naquele conteúdo para a gente poder continuar então com a videoaula que eu coloquei hoje para vocês lá, para vocês poderem avançar na disciplina, tá? Desculpem. Bom, então o que a gente vai falar então? Primeiro, antes de mais nada, né? Quem aqui não fez as atividades ainda? Eu não fiz ainda. Tem que fazer até hoje, hein? Eu sei. Mais alguém? Também tem que fazer até hoje. Não pode esquecer. Tá. Mas se chegar a assistir a videoaula ou não? Assisti, já olhei as atividades, já pensei na lógica, só falta fazer, porque eu tava ocupada antes com outros trabalhos do IF. Tá bem. Tá. Então, alguém tem alguma dúvida a respeito da aula, da videoaula que vocês assistiram? Nossa, eu tô tentando de algum jeito só conseguir realizar e achar no. Porque eu acho que as duas instalações eu devo ter feito errado, alguma coisa assim, porque eu faço os programas e eu não consigo achar de maneira alguma no localhost. Não consegue abrir? Tá. Tu instalou o Champ, iniciou ele? Sim. Tu consegue ver a página inicial do Champ? Aham. A página inicial do Champ é algo parecido com isto aqui. O meu, como é com o Mac. Isso aqui. Isso. Aí tu cria uma. Provavelmente tu deve ter lá dentro do HTDocs do teu computador, tu criou uma pastinha, né? Aham. Aí, no meu caso aqui, eu criei uma pasta PI2, que é a disciplina de vocês, tá? O que eu vou fazer? Lá em cima, lá no localhost, vai estar como dashboard, tá vendo? Sim. Se a gente apagar esse dashboard aqui e botar o nome da pasta que tu criou, em teoria, ele tem que achar. Opa! Ele tem que achar o documento de vocês. Tem É, que mas apagar só o que o nome. dashboard. Se tu não apagar o dashboard, não vai dar certo. Tem que deixar só o localhost barra a pasta que tu criou. Porque aquele dashboard ele bota como sendo uma navegação local do próprio Champ. A gente tem que apagar ele, porque senão ele vai tentar procurar alguma coisa dentro do dashboard. No nosso caso, ele não está dentro do dashboard, está dentro direto do HTDocs. Por isso que eu tenho que apagar aquele dashboard e botar o nome da pasta que eu criei. Ou que vocês criaram aí, no caso. Tá? Tenta acessar e ver se tu consegue. Qualquer coisa, chama de novo que a gente tenta achar uma solução. Mais alguém? Eu vi que teve um colega que falou algum. Eu tenho uma dúvida sobre a diferença entre o echo e o print. Além daquele Tá, negócio de juntar as duas strings, tá. a vírgula com ponto. O que que tu não entendeu? Eu não Ai, entendi qual é a diferença entre os dois, além disso. zero. Então, pra que existe os dois? É que assim, ó, num primeiro momento, só existia, veio lá do. Ah, que vontade de espirrar. Veio lá do C o print, tá? No C a gente só tem o print. E aí o PHP, como ele é oriundo do C, ele é uma variação do C para a internet, ele herdou o print. Só que o print, como eu disse para vocês na videoaula, ele era meio travado, tinha algumas regras para utilizar ele. E a ideia do PHP, do desenvolvedor do PHP, era tornar o mais fácil possível para o programador. Bota alguma coisa aí que vai funcionar, que seja mais fácil de escrever. Para isso eles criaram o Echo, então, que eu não precisava me preocupar com parênteses, a formatação era um pouco diferente, eu botava vírgula ao invés do ponto,
Então, eles criaram uma outra forma de fazer a mesma coisa, só que em teoria mais fácil, tá? Tem muita gente que reclama disso, que por que tem esses dois, mas tem muita gente que adora, porque eu posso botar print no momento, eco no outro, só para ficar diferente no meu código. Mas na hora de utilizar, os dois funcionam da mesma forma, tá? Tá, só um pouquinho, deixa eu me achar aqui na ordem. Tranquilos. O Luciano perguntou se tem que colocar o cifrão ou o dólar toda vez que for chamar uma variável. Cara, é triste e não é triste, tá? É triste porque tu tem que te lembrar que tu tem que colocar esse caractere antes do nome da variável, mas depois que tu acostuma, ele vai praticamente automático. Tu simplesmente vai ali e coloca, é uma variável, já coloca ali o dólar e já segue escrevendo o nome da variável, que fica mais fácil. E outra, nas IDEs, por exemplo, no Visual Studio Code, no WebStorm, em praticamente todas elas, quando tu tá trabalhando com PHP, tu simplesmente coloca o dólar ali, ele já vai carregar a lista de variáveis que tu tem no teu programa, o que facilita muito. Em outras linguagens, tu tem que começar a escrever e daqui a um pouquinho, se tu errou alguma coisa num caractere lá que era minúsculo, botou maiúsculo, coisa, por exemplo, ele já não vai achar a variável, tu não vai conseguir recuperar aquilo ali. Claro que hoje em dia as ideias estão um pouco mais inteligentes. Tu começa a digitar, ele já entende que, opa, pode ser que ele tenha errado aqui e mostra aquela variável com um caractere diferente, mas a vantagem do PHP para as ideias é essa. Tu colocou um dólar ali, ele já sabe que tu quer uma variável, ele já traz a lista de variáveis para ti, e aí tu só tem que selecionar a variável que tu quer. A Ana disse que não apareceu. Tá, no final da aula a gente conversa, né? Daí a gente tenta fazer algumas outras coisas, porque pode ser que de repente esteja com um problema na instalação do teu champ, ou que tu botou na pasta errada, alguma coisa do tipo, mas aí depois, no final da aula, a gente conversa de novo, tá? Tá dizendo que era coisa Tranquilo, errada. senhor. Então tá. Quem foi que falou? Tá. A Débora tá com a mão levantada. Débora? Deve ter sido a mão levantada. Tá. Bom, então vamos conversar sobre a aula de hoje, então. O nosso conteúdo. Tá bem, Débora. Então a ideia é a gente fazer uma retomada rápida, então, nesse conteúdo. Ele é um pouquinho extenso, mas a gente vai falar um pouquinho, principalmente da parte lá dos comandos de seleção, que são um pouquinho mais chatinhos e algumas coisas no comando de saída, mas basicamente a ideia é a gente fazer uma passada rápida para ver se surge mais alguma dúvida, para vocês depois poderem fazer as atividades, quem não fez ainda, e quem já fez, poder dar continuidade na nossa disciplina, então, com os comandos de repetição, que é a próxima aula que já está lá no Moodle para vocês, tá? Bom, então os comandos no PHP, o PHP ele é oriundo do C, então ele herdou muita coisa do C, e uma das coisas que ele herdou, então, foram as técnicas de comentários, tá? Então ele é dos comentários do C, ele foi adaptado e trouxe também os comentários do C++, que tem algumas diferenças, e por último, então, como o PHP ele foi desenvolvido para trabalhar dentro do ambiente Linux, ele acabou herdando, então, os tipos de comentário do Unix Shell, que é a linha de comando do Linux lá, tá? Então, uma grande diferença dos comentários que a gente tem no HTML e os comentários que a gente tem no PHP é que os comentários do HTML, por mais que sejam comentários e deveriam ficar só no código, eles são vazados para a página. Então, se o usuário for lá no navegador dele e pedir para mostrar o código-fonte da página, vai estar lá todos os comentários que foram deixados. Tá? Já no PHP, só vai ter acesso àquele comentário quem acessar o código-fonte do programa. Isso não é vazado para a página ou para qualquer outro lugar, nunca. Ele fica armazenado dentro do código do programa.
Só vai ter acesso quem tiver acesso ao código do programa, tá? Bom, então a gente tem 3 tipos básicos de comentários. O primeiro deles, então, é o comentário de uma linha só, que utiliza a barra, tá? Então eu começo ele com barra e escrevo o comentário que eu quero, ok? Depois desse barra não precisa ter aspas, não precisa ter ponto e vírgula, não precisa ter mais nada. Simplesmente coloco barra e escrevo a informação que eu quero. Aonde eu quebrar para a próxima linha, automaticamente o PHP entende que terminou o comentário, a partir daqui é outro código, tá? É outra linha, outro comando, outro seja o que for, tá? Então, comentários com barra, uma linha com barra, aonde tu quebra a linha, ele entende que terminou o comentário e a partir daqui é outra coisa, ok? Aí a gente tem os comentários com o cifrão, hashtag, o nome tanto faz, tá? Ele também só precisa ser aberto, aqui eu coloquei no final usando esse hashtag, que acabou confundindo um pouco, ele só precisa desse hashtag do início, tá? Então é hashtag e escrevo o texto que eu quero. Não preciso colocar de novo no final. Novamente o PHP entende que aonde eu quebrei a linha, eu terminei o meu comentário, então a partir daqui, da quebra de linha, ele passa a ser outro comando, então se eu colocar outro valor, outra variável, não interessa o que, ele vai colocar, já vai interpretar esse dado, tá? Então nesse caso aqui, então eu fiz um comentário de uma linha, utilizando o hashtag, quebrei a linha, ele já entendeu que aqui é o dólar igual a 3, faltou um ponto e vírgula aqui, ia dar erro esse cara aqui, tá? E depois eu posso botar outro comentário e posso ir comentando meu código todo, tá? Isso é muito aconselhável para quem quer trabalhar com desenvolvimento, aconselho que já vá se acostumando a comentar código, que às vezes a gente vai pegar um código de outra pessoa, a gente não entende nada que ele estava querendo escrever, e assim como às vezes o nosso código a gente passa para outra pessoa, ele não entende nada do que a gente queria ter escrito naquele momento, tá? E aí a gente tem o comentário que é utilizado para várias linhas. O comentário de várias linhas, ele pode ser uma ou várias, na verdade. E a ideia desse comentário é que ele é envelopado, que a gente chama. Eu tenho que abrir o comentário e depois eu tenho que fechar o comentário. Então eu sempre, quando eu utilizo um comentário que utiliza o barra asterisco, eu sou obrigado a abrir e fechar abro com barra asterisco e fecho com asterisco barra. Porque daí tudo que tiver ali dentro vai ser comentário. Se eu quebrar a linha depois que eu abro o comentário, tudo que vai ser comentário. Imagina, então, se eu quiser colocar uma variável aqui, eu teria que encerrar o comentário, colocar a variável e depois iniciar o comentário de novo, tá? Então tem que tomar cuidado na diferença entre esse tipo de comentário e os outros. Os outros, aonde quebra a linha, ele já entende como um novo comando. Esse aqui eu preciso encerrar o comentário para poder funcionar de forma correta, tá? Bom, se eu quiser comentar com uma linha só, eu faço isso aqui, então, barra asterisco, isso é um comentário com uma linha e termino com asterisco barra. Depois disso, então, vai ser outra interação, pode ser outro programa, aliás, outro programa não, outro comando, pode ser uma função, pode ser o que for, tá? Depois que eu encerrei aqui, eu começo a programar de novo. Aqui a gente tem um comentário de mais de uma linha, tá? Que seria barra asterisco, e eu começo a escrever, dou um enter, continuo escrevendo, dou outro enter e continuo escrevendo, até que no final lá eu coloco um barra asterisco e dou um enter de novo, já estou com o programa pronto para colocar novos comandos, tá? Esses dois tipos de comentários, esses dois comentários que foram mostrados até agora, eles funcionam de forma correta, mas se tu for olhar o pessoal que estuda design patterns, que a gente chama, ou os padrões de desenvolvimento, eles dizem que não é aconselhado utilizar esse tipo de comentário, dessa forma, tá? Por quê? Porque tu podes... Nesse aqui tu não tem muito como te confundir, porque tá tudo em uma linha só, não faz muita diferença. Mas esse aqui, tu podes em algum momento pensar que isso aqui não é comentário, é outra coisa qualquer. Claro que quando a gente abre numa IDE, ou nesse meu programinha aqui que gera como se fosse uma IDE, ele vai entender como um comentário, porque eu consigo entender como um comentário porque ele muda a cor. Então eu consigo ver que não é a programação de forma correta.
de forma normal. Então eu consigo ver que isso aqui não é um código, isso aqui é uma parte do comentário mesmo, tá? Mas se, por exemplo, vocês abrirem isso no bloco de notas do Windows ou no editor do Linux, ele não vai fazer distinção de cor. Então vocês vão olhar isso aqui e pode ser que em algum momento alguém tente interpretar isso aqui, entender isso aqui como uma linha de código do teu programa. E isso pode dar confusão. Por isso que o pessoal que estuda esses padrões de desenvolvimento, eles aconselham que seja utilizado nesse formato aqui. Então tu coloca asterisco, barra, asterisco, asterisco, quebra a linha, não coloca nada nessa primeira linha, quebra a linha, na segunda linha tu começa com um asterisco e aí sim tu começa a digitar o texto. E cada nova linha do teu comentário, tu começa ela com um asterisco. Por quê? Porque daí fica mais fácil de enxergar, isso aqui é um comentário, aqui continua o comentário, aqui continua o comentário. Até que no final tu vai ter um asterisco barra, e aí sim tu entende, opa, esse comentário terminou aqui, tá? Então, o pessoal que trabalha com padrões de desenvolvimento aconselha a utilização dos comentários de mais de uma linha dessa forma aqui. Sou obrigado a usar assim? Não, posso usar assim, que não vai ter problema nenhum. Mas, se vocês forem trabalhar em empresa grande, pode ser que eles exijam que vocês utilizem os padrões de desenvolvimento lá do PHP, por exemplo, e aí eles vão dizer que vocês têm que comentar dessa forma aqui, tá? Na nossa disciplina a gente não vai ter muito comentário, tanto não tem nenhum exercício de comentário, é mais para vocês saberem que esses caras existem e como é que eles funcionam. Os comandos de saída, então, a gente tem, como eu disse para vocês, o comando print e o comando echo, na dúvida que a colega trouxe, tá? Os dois fazem exatamente a mesma coisa, então um vai mostrar a informação na tela, o outro também vai mostrar a informação na tela. A diferença é que o echo ele surgiu como uma forma de facilitar o desenvolvimento, tá? Então eu não preciso ter parênteses, eu posso simplesmente botar echo espaço e escrever a informação que eu quero, que ele vai mostrar isso na tela, tá? Uma coisa que tinha que tomar cuidado, até quem utiliza a versão antes da 7, é que o comando de concatenação do echo, que junta duas strings, no caso aqui, é a vírgula, tá? Depois que eu gravei a videoaula para vocês, na verdade, uma dúvida que surgiu de um colega na outra turma que eu dou aula de PI2, se funcionaria com um ponto aqui, que ele disse que eu botei com um ponto e funcionou. Aí eu fui pesquisar, e realmente, na versão 7 do PHP, que é a última versão que a gente tem, eles modificaram, como eu te disse, eles estão tentando facilitar ao máximo a vida do programador, eles modificaram o echo para aceitar tanto a vírgula quanto o ponto como concatenador, tá? Mas eu me acostumei desde sempre que quando eu estou utilizando o echo, o concatenador é a vírgula. Quem estiver surgindo agora, que é o caso de vocês, se utilizarem o ponto, se estiver utilizando a versão 7 do PHP, ele vai funcionar também, não tem problema, tá? Mas eu aprendi, tanto que eu estava ensinando para vocês que pro echo é a vírgula, tem que tomar cuidado, e pro print é o ponto. Mas descobri por acaso, através de um colega de vocês, que o echo também, na versão 7 do PHP, também está aceitando o ponto como concatenador no echo, tá? E aí o print no primeiro momento lá nos PHP 4, PHP 3 lá, ele só funcionava dessa forma aqui. Então eu era obrigado, o print era uma função que a gente chamava, que a gente chama na verdade. Eu era obrigado a colocar o comando print, abrir parênteses, escrever a informação que eu queria, fechar parênteses, depois botar o ponto e vírgula, tá? Isso diferenciava o echo do print antes. Mas na versão 5 do PHP, então, eles modificaram isso, e aí te permitiu criar o teu print que nem o echo. Então, print espaço, a informação que tu quer, com o final ponto e vírgula lá, para dizer que terminou a linha, tá? Então, o print e o echo, hoje em dia, eles estão muito mais parecidos, eu diria até iguais, tá? Porque tu pode escrever da mesma forma para os dois e ele vai funcionar. O echo permite com parênteses? Não vou dizer que não agora, porque eu tô com o pé atrás, porque eu não cheguei a trabalhar muito com PHP 7, eu trabalhava até o PHP 5. No PHP 5, se tu botasse o parênteses no echo, ele dava erro. Na verdade, não gerava erro, gerava um warning lá, que é um erro que passa e segue funcionando, tá? Mas na versão 7 eu não sei se de repente já não está aceitando parênteses também. Mas antes, nos primórdios, o echo ele não tinha parênteses e o print tinha parênteses.
Aí eles tiraram o parênteses do print para deixar mais fácil de programar. Agora já não sei se funciona o eco com os parênteses também, mas... E o print, então, o concatenador dele é o ponto. Eu não cheguei a fazer o teste se o print funcionava com a vírgula, porque ia dar mais confusão na cabeça dos guri lá, mas depois a gente pode testar se o print aceita a vírgula também. Eu acho que não, tá? Então, para mim concatenar informações, strings no print, então, é a primeira string, ponto, a segunda string. E ele, simplesmente fazendo isso, ele vai juntar as informações na hora de mostrar para o usuário. Bom, aí a gente tem, então, a diferença, porque quando a gente usa tanto o print, que vontade de espirrar, tanto o print quanto o echo, a gente vai ter que utilizar aspas quando a gente está trabalhando com strings, né? E aí a gente fica pensando, tá, mas eu uso aspas simples ou uso aspas duplas? Na verdade, eu diria que num primeiro momento tanto faz tu usar aspas simples ou aspas duplas. O que vai diferenciar eu utilizar aspas simples de aspas duplas? Basicamente, quando a gente for mostrar variáveis. Então, se eu quero mostrar uma variável na tela, se eu quero mostrar o nome de uma variável na tela, eu uso um jeito. Se eu quiser mostrar o valor que está associado àquela variável, eu uso de outro. O resto do texto é exatamente igual, tá? Então, se eu colocar as aspas simples lá no meu print ou no meu echo, o meu interpretador PHP, ele não vai analisar variáveis dentro dessa string, tá? Ele vai procurar os barra invertida lá para ver o caractere de escape, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, mas variáveis ele não verifica. Então, se tu colocar lá $1 alguma coisa, vai ser mostrado na tela o dólar alguma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, esse primeiro eco aqui, ele vai dizer, quando quero mostrar o nome da variável $A, então ele vai mostrar o $A lá, vai escrever o $A, colocamos entre aspas simples, tá? Então, quando eu quero mostrar o nome da variável, eu coloco aspas simples, ele automaticamente não vai interpretar aquela variável, ele vai entender como aquilo ali é um texto. Eu quero mostrar o nome da variável, tá? E quando eu utilizo aspas duplas e coloco uma variável lá dentro, então eu coloquei o $A aqui, ele internamente vai fazer o quê? Ele vai começar a ler a string, encontrei $1 com um nome do lado que é um nome válido, é um nome de variável existente no sistema. Ele vai pegar essa variável, vai lá, vai buscar o valor dela, no caso aqui esse $A vale 4, tá? E vai substituir aqui. Então, quando queremos mostrar o valor da variável 4, eu vou mostrar aqui, colocamos entre aspas duplas. Então, quando eu utilizo aspas simples, ele vai ignorar qualquer interpretação de variável, então ele vai pegar só o nome da variável, como foi digitado ali, e quando eu utilizo aspas duplas, ele vai substituir essa variável que a gente colocou pelo valor que foi atribuído a ela anteriormente, se tivesse sido atribuído algum valor a ela. Tá? Então, aspas simples ele ignora interpretação de variáveis, aspas duplas ele procura por variáveis e troca elas pelo valor atribuído a elas. Então, isso é uma das coisas que tem que tomar cuidado quando a gente for utilizar o echo e o print. Qualquer um dos dois tem aspas simples e aspas duplas. Essa é uma das coisas que tem que tomar cuidado. Eu quero mostrar o valor da variável, coloca a variável lá entre aspas duplas, vai funcionar. Mas eu quero mostrar o nome da variável por algum motivo, utilizar aspas simples que ele vai mostrar o nome da variável quando vocês querem lá, tá? E aí a gente tem uma outra condição que é interessante, que é quando a gente está utilizando, quando a gente quer mostrar aspas dentro do nosso código, dentro do nosso código, não, da nossa string lá, quando a gente for mostrar alguma coisa na tela. Eu quero mostrar alguma coisa entre aspas, aí depende do tipo de aspas que eu quero usar, que eu quero mostrar, na verdade, e a forma como eu vou escrever, vai dependendo disso a forma como eu vou escrever, tá? Então, se vocês tiverem um texto e vocês querem mostrar uma aspa simples, vocês podem colocar isso aqui, esse texto de vocês, entre aspas duplas, então, para mostrar a informação na tela entre aspas duplas, e qualquer lugar que tu colocar essa aspa simples dentro do teu programa, ela vai simplesmente mostrar na tela aquelas aspas simples, tá? E quando eu quero, entre aspas duplas, mostrar uma aspas duplas, aí é que envolve, então, o caractere de escape, que a gente chama, que é esta barra aqui, tá? Essa barra faz com que o próximo caractere, ele não seja interpretado, ele vai ser mostrado na tela. Então, vocês imaginem assim, lembra que o comentário lá no PHP tem o barra barra?
Ah, eu quero mostrar uma barra lá duas barras no meu programa. Ah, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso simplesmente colocar barra a barra aqui, que ele vai entender que tudo daqui adiante é comentário. Então eu tenho que colocar uma barra invertida, a outra barra invertida, a outra barra. Que aí ele ignora a interpretação daquelas duas barras ali e aí segue mostrando a string de vocês. Ah, eu quero mostrar um jogo da velha, uma hashtag lá no meu código. Tu vai colocar a barra hashtag, que daí ele vai interpretar que aquele hashtag não é para ser interpretado. Tá? E assim como tem isso, tem vários outros, tá? Inclusive as aspas. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, iniciando o meu programa por aspas duplas, e encerrando ele por aspas duplas. Para me mostrar uma aspas duplas, se eu colocasse sem essa barra aqui, ele entenderia que a minha string acabou aqui e isso aqui é qualquer outra coisa que ele não sabe o que é, tá? Então, para isso a gente coloca o barra aspas duplas, porque ele ignora a interpretação dessas aspas duplas. Então ele vai mostrar exatamente as aspas duplas no texto de vocês e depois ele vai entender que fechou as aspas duplas no final. Tá? E a mesma coisa com aspas simples. Se eu estiver utilizando aspas simples na abertura e no fechamento, se eu quiser mostrar aspas duplas, eu simplesmente coloco elas lá dentro do meu documento, ele vai mostrar, também a string, que ele vai mostrar normalmente, e se eu quiser mostrar aspas simples, eu tenho que utilizar, então, o escape e aspas simples, que aí ele vai escapar a interpretação desse aspas simples como um comando do PHP para encerrar a string e vai mostrar ela lá na tela para o usuário, tá? É um pouquinho complexo isso aqui no começo, porque demanda alguns conhecimentos que talvez vocês não tenham total domínio, mas vocês vão ver que com o tempo isso aqui vai funcionando de forma correta e vocês vão conseguir no final tirar isso aqui de letra, porque é bem tranquilo. Bom, a gente vai para os comandos de seleção, então. Basicamente a gente tem o if, o else e o else if, então, que são os três fazem parte de um comando só, que é o comando if, e a gente tem o comando switch. Tá? O comando switch ele serve para verificar o valor de uma variável e comparar ela com alguns casos específicos, tá? Mas eles vão começar então pelo if. Eu não vou pular isso aqui, porque isso aqui era só uma introdução do que seria o comando de seleção. Então, o tipo mais básico de comando de seleção que a gente tem no PHP é o if. Então, ele verifica se uma condição é verdadeira e essa condição sendo verdadeira, ele executa um trecho de código, tá? Então, vocês imaginem que eu quero mostrar uma informação na tela somente se a variável A tiver o valor 1. Então, eu faço esse tipo de coisa. Então, crio a variável A lá, atribuo um valor para ela qualquer, faço uma verificação se o $A é igual a 1. Se for, eu mostro o $A. Se não for, ele simplesmente pula esse bloco de código. Então, sempre que eu tiver chaves no PHP, é considerado um bloco de código. Então, isso aqui, a abertura e o fechamento das chaves quer dizer que isso aqui, tudo que tiver dentro disso aqui, faz menção a esse if aqui, então. Tá? Então eu vou fazer uma condicional, se o $A for igual a 1, eu mostro a informação que está dentro do $A. Se não, eu sigo para o final das chaves aqui, e se tiver mais código, ele executa o resto do código do programa, se não, ele simplesmente termina a execução, que é o nosso caso aqui. Tá? Então o if, a ideia dele é, verifica uma condição, lembra que a gente viu os condicionais lá na outra aula, depois a gente viu os lógicos, também podem ser utilizados aqui, tá? Então, eu tenho um condicional, faço uma condição, se essa condição for verdadeira, ele entra naquele if ali. Se ela for falsa, ele simplesmente ignora aquele if e segue a execução do código nesse caso, tá? Então, a ideia do if eu preciso executar um código caso uma condição seja verdadeira. Se ela não for verdadeira, fica para depois, tá? Mas no primeiro momento, então, a gente verifica somente se ela é verdadeira e executa um bloco de código se ela for. Se não, ignora. Ok? Quer aqui tudo certo? Tudo certo. Então tá. Aí a gente vai para o comando else. Lembra que eu falei que a gente executa o if quando o bloco de código do if quando uma condição é verdadeira? Aí a gente tem o se ela não for verdadeira. Então eu faço uma condição, verifico se é verdadeiro. Se for verdadeiro, eu executo um bloco de código. Se ela não for verdadeira, se ela for falsa, eu executo outro bloco de código. O else, então, ele é o senão, tá? Então eu criei aqui um programa que seria imaginário para mim, tá? Para imaginar pegar uma variável,
Se ela for igual a 1, eu mostro 10 na tela. Se ela não for igual a 1, se ela for igual a qualquer outro número, eu mostro 50, tá? Para isso, então, eu teria uma forma de fazer. Então, crio uma variável $B igual a 1, faço um if $B igual a 1, então eu verifiquei se a variável $B é igual a 1. Se ela for, então eu mostro 10. E nesse caso aqui, eu não coloquei mais nenhum comando, eu simplesmente coloquei aqui um print 50. Vocês acham que isso aqui tá certo? Eu acho que roda. Tu acha que roda? Então vamos pro teste, então. Opa, tô uma aula na frente já. Comando de seleção. Aqui. Então tá aqui o cara, ó. $B igual a 1, if B igual a 1, print 10 e depois o print 50. Se eu vier aqui no meu programa, ele mostrou 10 e 50. Por quê? Porque ele veio aqui, verificou se o B é igual a 1, ele disse que é igual a 1, então ele executou o código que estava aqui dentro. E depois ele terminou a execução do if e também mostrou 50. Se por um acaso o $B não valeu 1, no caso valer 4, naquele caso ali, aí sim ele daria... Opa, o que houve aqui? Agora sim. Aí sim ele daria certo que ele mostraria só os 50, tá? Porque daí ele não entrou aqui, aí mostrou só os 50. Mas quando ele entra, ele acaba mostrando os dois, tá? E isso é um problema, porque a gente quer mostrar, na verdade, um deles. Se for um, ele mostra um, se não for, ele mostra o outro. Então, eu usaria dessa forma aqui, tá? Essa seria a forma correta de fazer esse programa. Por quê? Eu faço a condição se ele é igual a 1, se ele for igual a 1, eu mostro 10. Aí eu digo, se ele não for, else, eu mostro então os 50, tá? E aí sim, aí no caso ali, ele tá como else, porque tá com igual a 3 aqui, então ele vai mostrar os 50, e se eu botar que ele vale 1 aqui, opa, ele mostra só o 10, tá? Então, quando a gente trabalha com duas condições, então uma condição verdadeira e outra, executar um bloco de código quando for verdadeiro e outro quando ele não for verdadeiro, eu utilizo o if e o else, então, como sendo o se e o se não, tá? Mas a gente tem alguns casos que a gente precisa verificar mais de uma condição. Carana? Eu queria saber como é que faz quebra de linha. Para mostrar quebra de linha no código? É, Lá para o usuário? no primeiro caso que só tem um if. Aí depois botou um print do 50. Aí eles ficam juntos, né? Eles não separam. E como é que eu Tá, faço? nesse aqui, Uhum. tu podes botar aqui depois do valor que tu quer mostrar, colocar um BR. Ah, Se- fica dentro se- do print. eu costumo fazer assim, tá? Colocar um BR depois do valor. De todos eles, para garantir que vai ter uma quebra de linha. Mas tu pode, por exemplo, fazer um eco BR, pronto. Também. Funciona da mesma forma, tá? Então, qualquer um dos dois jeitos que tu botar aqui. Deixa eu voltar aqui pro if sem else. Ó, Ah, entendi, obrigado. nada. Tá, então tem algumas vezes que tu precisa fazer uma condição, daqui a um pouco verificar uma outra condição e depois, se for o caso, utilizar o se não, tá? Para isso, então, a gente utiliza o else if, que é o se não se. Então eu faço, se uma variável, por exemplo, verdade, é igual a 1, depois, se não ser uma variável for igual a 2, se não ser uma variável for igual a 3. Então eu posso fazer tantas condições quanto for precisas, tá? Cadê aqui? Então aqui eu fiz um programinha que seria para verificar se uma variável é maior do que a outra, ou se a outra é maior do que a primeira, ou se as duas são iguais. Então no primeiro caso eu faço um if lá. Então se a variável $A for maior do que a variável $B, então print $A é maior que $B, tá? Se não, então tem um else e if de novo. Se não ser
$A menor que $B, eu mando imprimir lá que o $A é menor que o $B. E nesse caso, eu poderia fazer um outro se não sei, verificar se eles são iguais, mas eu não tenho outras condições, eu tenho maior, menor ou igual. Então eu posso simplesmente colocar aqui o else, print $A e $B são iguais, tá? Então, eu posso ou não colocar esse else no final, eu não sou obrigado. O primeiro comando sempre vai ser o if. O segundo pode ser um else ou um else if. O terceiro pode ser um else ou um else if, e assim sucessivamente até o final. E num dado momento eu posso ou não utilizar o else, tá? Então eu verifico uma condição, se ela não for verdadeira eu verifico a segunda condição, se ela não for verdadeira eu verifico a terceira condição, e assim eu vou até alcançar o resultado que eu preciso. Se por um acaso eu não alcançar o resultado em momento nenhum e eu tiver um else, aí sim ele vai executar esse else, tá? O else tem que ser sempre o último comando. Então aqui tem a mesma coisa, só que em linhas. E a gente tem o switch. O switch é um caso especial, ele vem do C, e a ideia é que eu faça uma verificação de uma variável e busque um certo valor naquele variável, ou alguns valores naquela variável, tá? Então, normalmente o switch é escrito dessa forma aqui, então. Eu tenho uma variável qualquer. Pessoal. Tá travando o teu áudio. O computador deu uma travada louca aqui. Vocês estão me vendo agora? Tudo normal ou não? Agora sim. Agora tá normal. Meu computador deu uma travada maluca aqui agora, não sei porquê. Mas então tá. Então a ideia do switch é eu ter uma variável qualquer, aí eu faço uma verificação do valor da variável, e aí eu crio casos, tá? Que é aqui o case 0, case 1, case 2. Se por um acaso o valor daquela variável for 1, eu entro no primeiro caso. Se por um acaso o valor daquela variável for 2, eu entro no segundo caso, e assim sucessivamente, tá? Então eu posso criar uma variável qualquer, e depois, em cima do valor dessa variável, eu vim mostrando, então, o que eu quero. Eu venho verificando os casos e mostrando o que eu quero, tá? Eu posso fazer, por exemplo, que nem lá no if, else if que eu mostrei para vocês, o maior que um, menor que outro, igual a outro. Não. O switch ele só permite eu verificar uma variável e o valor que está atribuído a essa variável, tá? Então, a gente tem uma condição aqui que eu executo esse código, tá? E nesse caso a gente tem um problema. Se eu vier aqui mostrar para vocês, aqui está aquele mesmo código que está lá, tá? Então, switch, $i, case 0, case 1, case 2. Se eu rodar esse cara, ó, ele vai mostrar $i igual a 1, $i igual a 2. E não é isso que a gente queria, né? A gente queria que ele mostrasse só que o $i é igual a 1, porque o $i lá vale 1, tá? Então ele tem uma falha. Por que tem essa falha? Porque o switch ele faz o quê? Ele verifica o valor de uma variável, nos casos ali, ele verifica se o valor daquela variável é um daqueles casos. E aí ele encontra isso, e dali, aonde ele encontrou em diante, ele entende como se fosse código que ele tem que executar, tá? Então ele vai chegar aqui, a variável $i vale 0? Não, não vale 0. A variável $i vale 1? Sim, ela vale 1. Então ele vai mostrar isso aqui, e o resto, tudo que tiver abaixo disso, então toda essa parte aqui vai ser interpretada também. Por isso que ele mostra lá que o $i é igual a 1 e o $i é igual a 2. Para evitar isso, a gente utiliza então o comando break. O comando break ele faz o quê? A gente vai falar dele na próxima, na aula que eu coloquei para vocês lá. Eles vão já tem uma explicação melhor sobre o break, tá? Mas a ideia do comando break é que eu faça a verificação
do switch lá do caso, por exemplo, execute o bloco de código e quando ele encontra esse break, ele automaticamente interrompe a execução do resto do código e pula aqui para o final do nosso switch, tá? E aí se tiver mais código depois do switch, ele segue executando. Se não tiver, ele simplesmente termina a execução do programa, como é o nosso caso aqui, tá? Então eu vou lá, $i é igual a zero. $i é igual a zero? Sim. Então ele vai mostrar essa linha de código, vai vir aqui e vai dizer, opa, break. Vem aqui para o final e encerra a execução desse switch. Se o $i fosse 1, ele ia vir aqui, switch, o $i é igual a 1? A 0? Não. $i é igual a 1? Sim. Bom, então mostra esse cara aqui, encontrei o break, vai para o final e não executa o resto, tá? Então, a forma correta de tu escrever o switch é essa aqui. Eu ter os casos e no final de cada caso eu colocar o break para evitar que ele siga executando o restante dos casos dali para diante, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando vocês fazem, utilizam o switch, de sempre colocar o break no final de cada um dos casos, para que, se por um acaso aquele caso for o correto, vamos botar assim, que for executado, ele vá para o final da execução do switch, ao final da execução desse caso, tá? E a gente tem um outro caso no switch, que é como se fosse o else do switch, que é o senão do switch, é o default, tá? O default, então, ele é um comando que é executado quando nenhum dos casos criados corresponde ao valor que está associado àquela variável, tá? Então, no caso aqui, a gente cria um $i, opa, fiz errado aqui, mas tudo bem. Vamos vir aqui. Ó, então eu fiz um switch $i, caso 0, caso 1, caso 2. Então, se o $i valer 0, 1 ou 2, eu tenho casos estipulados. E se eu não tiver, se nenhum deles for verdadeiro, eu crio um default aqui, onde eu digo que $i não é nenhum dos casos, tá? Então, meu $i vale 4 lá. Eu venho aqui e executo. Opa, não é esse. Ele vai me mostrar que o $i não é igual a nenhum dos casos, tá? Muito cuidado quando forem utilizar o default. O default tem que ser sempre o último dos casos, tá? Então eu venho aqui, coloco 0, 1, 2, 3, 5, 10 mil casos e no final eu coloco o default. Sempre. Se você colocar o default de primeiro aqui, ele não vai nem verificar os casos. Aonde ele encontra o default, ele entende que, opa, terminou a execução do switch, não encontrei esse valor, no caso, o valor dessa variável nos casos, posso executar o que está depois do default. E como default? Alguém ia falar? Eu ia perguntar se esse default é tipo um else, então, né? Ele funciona igualzinho ao else. Tá. Tá? E como o default é sempre o último dos casos, ele não precisa do break. Por quê? Porque se não encontrou nenhum deles, chegou no default, bom, daqui não tem mais nada para executar. Executa o que está dentro do default e encerra a aplicação. Ah, professor, mas eu quero me acostumar a utilizar e coloquei o break. Tem algum problema? Vamos ver se tem algum problema. Nenhum, tá? A única diferença é que, ao invés de terminar o bloco do default e ir para o final, eu vou terminar o bloco do default, vou analisar a linha de comando break para depois ir para o final. Não faz diferença nenhuma. Então, eu quero me acostumar a usar o break porque eu sempre me esqueço. Usa até no default. Bota em tudo para não ter problema, tá? Mas, como o default é o último dos casos, não tem mais nada depois dele, ele não é obrigatório a utilização do break, tá? Beleza? Beleza. Então tá. Bom, então vamos falar das atividades que eu deixei para vocês, então, que você tem que entregar até hoje às 23h59, não esqueçam, tá? Escreva um algoritmo que recebe 3 notas. Eu coloco que recebe 3 notas aqui, tá? O pessoal da outra turma, que eu tenho aula com eles na segunda-feira, teve algumas pessoas que reclamaram, professor, mas tem que fazer o formulário para enviar. Não precisa, tá? As atividades, quem já fez, que fez com formulário, beleza, tá certinho também, a gente ainda não chegou nos formulários, daqui a 2 ou 3 aulas que a gente vai ver o formulário, tá? Então, nesse momento, cria a variável lá, nota 1, nota 2, nota 3, por exemplo, e atribui um valor para cada uma dessas notas que tá safo,
tá? Depois, lá quando a gente for trabalhar com os formulários, aí sim, aí a gente vai ter que criar o formulário para entrar com essas notas, para depois fazer o que tiver que fazer. Mas nesse momento não precisa. Como a gente não viu a parte de tratamento de formulários ainda, a ideia é que vocês recebam essas notas no próprio programa. Então, lá, nota 1 vale 10, o cara tirou 10, nota 2 o cara tirou 5, nota 3 o cara tirou 4. E aí tu vai ter lá, calcular a média aritmética, tá? Além de calcular a média aritmética, vocês vão ter que fazer, verificar se ele alcançou ou não a nota 6. Nota 6 é nota para passar. Se ele tirou nota 6 ou mais, ele está aprovado. Se ele tirou menos de 6, ele está reprovado. E vocês têm que mostrar no final a média final do aluno, que é a média aritmética que vocês vão calcular, e se ele foi aprovado ou reprovado. Uma outra atividade, então, vocês vão escrever um algoritmo que recebe, de novo, pode ser direto lá no código, a idade de uma pessoa. Então mostra na tela se ela é uma criança, se ela tiver idade menor do que 13 anos, se ele é um adolescente, se ele tiver uma idade entre 13 e 19 anos, ou se ele é um adulto, não, se ele é um adulto, se ele tiver idade entre 20 e 60 anos, ou se ele é um idoso, se tiver mais de 60 anos, tá? Então vocês vão fazer umas condições para verificar, então, se ele é criança, adolescente, adulto ou idoso. A terceira atividade que vocês têm, então, é escrever um algoritmo que recebe, de novo, pode ser direto no código, a temperatura de um tanque de gás. Esse tanque, então, ele tem umas condições de funcionamento. Então, ele tem o estado normal, o estado crítico e o estado de alerta, tá? Então, se a temperatura do tanque estiver entre 0 e 300 graus, ele está em estado normal. Tá? Então, a temperatura de funcionamento dele normalmente é de 0 a 300. Se ele tiver entre 0 e menos 50 ou entre 300 e 500, ele tem que estar em estado de alerta. Tá? E se ele tiver abaixo de menos 50 ou acima de 500, você tem que mostrar que ele está, então, em estado crítico. Desculpa, pessoal. Então, vocês têm que fazer uma condição para verificar cada um desses estados e depois, no final, vocês vão mostrar qual é o estado que está aquele tanque. Se ele estiver normal, se ele estiver crítico ou se ele estiver em estado de alerta. Tá? Um outro programa, então, que simula um financiamento de uma pessoa. Tá? O sistema recebe, então, o valor que a pessoa deseja. Então, se ela quer 10 mil, 20 mil reais, além da renda dessa pessoa e o número de parcelas que ela quer fazer esse financiamento, tá? Aqui nesse caso, como a gente não está fazendo um cálculo verdadeiro e por aí vai, a gente está fazendo um financiamento a juros zero, tá? Então não se preocupem com juros nesse caso aqui, é simplesmente o valor do financiamento. Vocês têm que mostrar na tela se o financiamento desse usuário foi aprovado ou não. Se por um acaso ele for aprovado, você tem que mostrar a parcela, o valor da parcela que o usuário deve pagar, tá? Como é que tu vai saber se ele vai ser aprovado ou não esse financiamento, tá? Ele só vai ser aprovado se o valor da parcela não ultrapassar 30% do salário dele, tá? Da renda dele. E o número de parcelas que ele pode dividir não pode ser maior do que 180 parcelas. Entenderam? Sim. Então tá. Só quero te fazer uma pergunta ali sobre, eu acho que foi a atividade 2 que eu tinha botado, que ali ele pede para ler só uma idade de uma pessoa. Então, tipo assim, ali, como a gente vai ter que fazer no código e não tem como a gente, né, pegar na entrada, tipo, o usuário fazendo, Sim. já dá pra gente, tipo, criar dos 3 casos? Por direto? 3 ou 4. Tu pode fazer isso, mas tu não precisa. Tu pode criar um só, que depois, quando eu pegar o teu código, eu vou alterar ele ali para ver se ele tá funcionando nos 4 casos. Ah, tá. Tá? Porque Beleza. tu não precisa me mostrar 4 pessoas. Tu tem que me mostrar o código para fazer para uma. Aí eu... É mais fácil pra ti já mostrar o teste. Não, pode fazer, não tem problema. Para mim não vai fazer a diferença. Eu vou analisar os 4 ali, se for 4, se tiver um só, vai ter um só. Mas a ideia é só que tenha a entrada, tu verifique lá qual é a faixa etária dessa pessoa, que depois eu vou lá e altero para as outras faixas etárias e verifico se está certo. Tá? Beleza. E aí a gente tem a última atividade, então,
que é para vocês utilizar o switch, tá? Não é para usar o if, dá para fazer com if também, vai fazer um monte de else if, por exemplo, mas a ideia é que vocês utilizam o switch e vocês utilizem o switch e que receba como entrada desse switch, a variável lá vai ser um número entre 1 e 12, tá? Se por um acaso a entrada for 1, eu quero que vocês mostrem na tela janeiro, então vocês vão mostrar o mês por extenso. Se for 12, dezembro, tá? E eu não pedi aqui, mas normalmente se faz assim, se por um acaso ele não for um número menor do que 1 ou maior do que 12, mostra que isso não é um mês válido. Só para ficar mais certinho, vamos botar assim esse cara, tá? Alguma dúvida? Não. Nenhuma. Então tá. Então a gente fica por aqui. Eu vou ver se eu consigo para a semana que vem entregar os trabalhos que vocês fizeram até agora. Eu tô com uma correria, que eu tô com um monte de coisa para corrigir aqui, eu tenho que dar jeito nisso. Mas eu quero ver se até a semana que vem eu consigo colocar isso em dia para vocês. Caso ficar pô, professor, mas eu achei que isso aqui estava certo e por aí vai, tá? Então eu quero ver se até semana que vem eu consigo corrigir. Não vou garantir esses últimos agora, mas eu quero ver se eu consigo corrigir os exercícios de vocês para vocês terem uma noção se vocês estão conseguindo acertar ou não. Porque eu sei que tá meio no ar, assim, que vocês mandaram algumas atividades já e não foi corrigido, mas eu quero ver se essa semana eu sento, corrijo, para dizer para vocês o que vocês acertaram, o que vocês erraram, para poder dar continuidade, tá? Beleza, senhor. Então tá. Deixa eu ver se tem alguma dúvida lá no chat. Beleza, então era isso. Então, da minha parte hoje era isso. Fico à disposição para se mais alguém quiser tirar alguma dúvida. Professor, eu posso aproveitar que agora já tá no final da aula, já para mim mostrar o que tá dando de errado no... Pode sim, pode sim. Então só vou interromper a gravação aqui e aí a gente conversa, tá? Tchau, senhor. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Obrigado pela aula.